Helena Joana, ela tem uma dúvida para o Dr. Bruno. Ela diz assim: minha mãe é idosa, tem 79 anos e fico muito preocupada no inverno porque ela sempre fica resfriada. Meu receio é que vire pneumonia. Como faço para evitar que um quadro de resfriado simples vire pneumonia? Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente, né? Eu acho que isso é indispensável, essa questão da poeira domiciliar, da proliferação de fungo dentro da própria casa, né? A lavagem com soro fisiológico no nariz pode ajudar, isso você vai estar prevenindo que prolifere, então, bactéria e aumente a carga viral dentro do nariz, né? A pessoa tem que se alimentar bem, sempre tem que prestar atenção na questão imunológica do nosso corpo, o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, isso vai repercutir na nossa capacidade imunológica, ou seja, como a gente vai responder a essas agressões externas que tentam penetrar no nosso corpo, né? E óbvio, se o paciente ele começar a ter tosse produtiva, uma tosse que venha com secreção, mal-estar geral, leve ao médico. Lembra que o idoso muitas vezes não faz febre, essas pessoas às vezes não sabem. É raro o idoso fazer febre. Passou dos 80 anos, raro ele fazer febre. Ele pode ter uma infecção grave, importante e não ter febre. Então, começou a tossir, começou a se sentir mal, leva ao médico. O médico vai avaliar, se ele achar que tem algum problema, principalmente na ausculta pulmonar, ele complementa com raio-x do tórax. E, se for necessário, faz antibiótico. Muitas vezes, antibiótico só em casa resolve, não tem maior complicação. É que a medicina também se organiza com essa tecnologia. A gente está falando das doenças de frio, né? Muita gente já chega no consultório hoje com as informações do Dr. Google, não é? É difícil isso, não é? Querendo ter aquela doença que pesquisou a noite inteira. Inclusive o resultado tem que ser aquele que a pessoa já queria, né? Ela já chega, mas eu tenho isso. Não, a senhora não tem. Mas eu tenho, eu vi no Google. Não é? É assim, a tecnologia ela revolucionou a medicina. A medicina de hoje não é a mesma medicina que nós tínhamos há 15 anos atrás. Isso é ponto, em todas as áreas. A disponibilidade de informação, inicialmente, para o médico, era meio complexo, porque o paciente ele chegava para você, já chegava com um monte de informação e queria um resultado junto àquilo que ele tinha pesquisado. Mas hoje eu acho interessante, por quê? Ele traz uma série de informações que são informações quebradas, que ele pesquisou, ele teve o tempo dele, teve o trabalho, a energia dele dedicada para aquilo, e eu só junto. Falou, olha, tá certo, você viu isso, mas é assim, assim, assado. Entendeu? Então, você não consegue, através da internet, criar um diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o médico, né? Você pode pesquisar, você pode ter acesso à informação, e é seu direito. É direito do paciente tentar entender o que está acontecendo no corpo dele, né? Então, dessa forma, a gente consegue melhorar. O diagnóstico ainda fica pelo médico, a máquina ainda não faz diagnóstico, a gente não tem aplicativo ainda para... Troque seu médico para um aplicativo. Né? Vê a carga viral só falando. Ainda não. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos, né? Mas é isso. A tecnologia realmente revolucionou, principalmente na parte da otorrinolaringologia, que é a minha especialidade médica, a gente mudou tudo. Não só na parte de diagnóstico, que a gente trabalha muito com vídeo, mas também na parte de cirurgia. É verdade, né? Quando você vai num consultório agora, quando te examinam, tudo você vê junto com o médico, não é? Às vezes até assusta, né? Porque a gente não está entendendo muito bem e vocês estão entendendo tudo que está se passando ali, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a se ver por dentro, né? Então, sou eu? Não é possível. Eu falei, é você, calma. Que são suas cordas vocais, o caso do cantor, eu acabo trabalhando muito com voz, né? Então, as pessoas ficam um pouco assustadas, mas é muito interessante. Aliás, é verdade, né? No inverno a gente também costuma ficar rouco, né? Falta ar, etc, né? Afeta também as cordas vocais, né? O frio. Afeta. Você pode estar desenvolvendo aí laringites, né? Que são as inflamações na prega vocal ou corda vocal, na verdade, o nome vem trocando, e isso interfere diretamente na voz. É uma sugestão para quem ficou rouco da noite para o dia, ficou gripado e está com a voz bem ruim, primeira coisa é parar de falar. Faça repouso da sua voz. Nunca, jamais, se você estiver rouco, ficou rouco com uma gripe, nunca berre, nunca exija demais do seu laringe. É nesse momento que se apresentam as lesões. Então, por exemplo, se você estiver um pouco rouco e você berrar, você pode ter um problema grave na prega vocal. Você pode fazer um hematoma, que a gente chama, às vezes preenche a prega vocal de sangue, depois aquilo se junta, forma um pólipo. Tem um negócio de calo vocal, né? É. Dizem que é horrível quando forma esse calo vocal. O calo é um nome popular para o nódulo vocal, que é mais comum nas mulheres, mas tem tratamento, tudo tem tratamento. Deixa eu dizer isso, tudo calma. Você fez um tratamento aí, resolve. Tem uma pergunta interessante, Kátia, aqui falando disso, de inverno, do Luciano Fernandes. Ele fala que a boca e as narinas ficam muito ressecadas durante o inverno. Ele pergunta o que ele pode fazer para melhorar. Isso. Primeira coisa é beber água. Isso é básico. O corpo ele tem que estar bem hidratado. Às vezes as pessoas esquecem de beber água, principalmente na época do inverno, porque não sentem muita sede, né? Então, a água sempre do lado, principalmente para quem trabalha com a voz. Verdade. Você sabe que beber água é importantíssimo para a sua voz, né?
Isso tem uma característica, porque a prega vocal ela vibra. Se você não estiver bem hidratado, ela vibra com dificuldade. Beber água, eu sempre sugiro que beba uma água mineral de boa qualidade, sem gás, para evitar aí o refluxo. A sua canção da Zia foi perfeita. Eu tomo álcool gás há muitos anos. Não é? Tenho medo. Pois é. E, eventualmente, a gente prescreve alguns medicamentos à base de gel, que ajudam a hidratar o nariz também. Mas beber água, lavar o nariz com soro fisiológico, sempre ajuda.